Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo recebendo a ilustre figura do Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, prefeito de São Paulo. Agradecer ao Nunzio, grande jornalista, amigo, que intermediou isso. Obrigado, Fernando, por receber a gente. Um prazer muito grande, Edmo, estar com você. Fernando, eu conversei com a Gleisi Hoffmann o ano passado e ela havia feito um balanço para mim que o PT levou uma porrada enorme, né? Alguns dizem merecida, outros imerecidas, mas, enfim, não estou no mérito judicial, esse programa não é judicial, podemos abordar assuntos judiciais, mas não é judicial. E ela disse, nós em 2016 tivemos uma boa recuperação. 2018. 2016 nós fomos bem, 2018 tivemos uma boa recuperação e 2020 teve uma caidinha na eleição municipal. Era esperado isso, Fernando? Não, na verdade não. Nós esperávamos que aquele susto de 16, que foi o pior momento da história do PT, foi 2016. Nós perdemos 60% dos votos do PT na comparação com 2012. Ou seja, 2016 nós atingimos o pior patamar depois de muitos anos, né? Antes da presidência do Lula em 2002. Então nós tivemos um retrocesso muito grande. 2018 foi um alento, porque o PT passou para o segundo turno, mesmo nas condições conhecidas, né? Com o Lula fora da disputa, sem poder fazer campanha, né? Impedido, né, pelo Sérgio Moro de fazer campanha, lá em Curitiba. Eu o substituí faltando 3 semanas para a eleição, fui para o segundo turno e fez 45% dos votos no segundo turno. Em 2020, nós esperávamos que a gente fosse recuperar terreno, e isso não aconteceu. E, na minha opinião, não aconteceu, por incrível que pareça, porque nós conseguimos aprovar o auxílio emergencial no Congresso Nacional. O auxílio emergencial que a oposição aprovou contra as pretensões do governo acabou sendo um alento para o próprio governo e deu um respiro para a sociedade, razão pela qual, na minha opinião, os partidos aliados ao Bolsonaro foram os que mais cresceram. O PT ficou praticamente do mesmo tamanho, de 16, o que não foi um bom resultado, e quem perdeu muito foi a centro-direita. PSDB perdeu muito e PSB perdeu muito na eleição de 2020. Quem saiu mais fortalecido foram os partidos da base de sustentação do Bolsonaro. Basicamente, o Centrão é que cresceu em 2020. Nós esperávamos que fôssemos recuperar terreno. Inclusive, houve eu acho até tardia, né? Porque muitas figuras, lideranças do Partido dos Trabalhadores foram impactadas durante todo o processo, né? Todo o imbróglio judicial que envolveu, muitas lideranças do PT foram impactadas e acabou quase que, se não é você, ia ficar meio sem pé nem cabeça para salvar a lavoura naquela hora. Ribeirão Preto e Franca, aqui do lado, tiveram 2 lideranças novas políticas e que, de certa forma, foram bem na eleição. Né? O menino em Franca, ele é novinho, ele teve 14% no primeiro turno, lá na cidade de Franca, extremamente tradicional, e aqui em Ribeirão Preto, o ex-promotor parece que teve 8%. Quer dizer, houve o lançamento dessas novas lideranças também. Sim, a gente está procurando renovar. As bancadas de vereadores demonstram a chegada de uma moçada nova, aliás, muito mais representativa do verdadeiro Brasil, mais mulheres, mais negros. Enfim, tem uma galera chegando nova, sobretudo no interior do país. Muita gente nova saída aqui da em universidade. Aqui? Isso aí é mais ou menos essa geração que chegou à universidade, uma geração vinda
das camadas populares, porque o pai não tinha diploma, a mãe não tinha diploma, e, de repente, esses meninos e meninas chegaram à universidade por vários caminhos, o SISU, o ProUni, o FIES, e hoje estão devolvendo para o país aquilo que conquistaram, que foi o direito de alcançar os níveis mais elevados da educação. Eu acho que o Brasil está predestinado a mudar com essa nova geração universitária, porque a primeira geração, Edmo, vinda dos rincões do país, é a primeira geração universitária que representa o Brasil na sua integralidade. O preto, o pobre, o filho do trabalhador, o filho do pedreiro, chegaram à universidade. E você sabe que todos os historiadores mais renomados do mundo atestam um fenômeno comum às nações desenvolvidas, que é o momento em que o pobre chega à universidade. Aí eles falam, aí a nação se constitui. Quer dizer, esse sentimento nacional, ele se constitui nesse momento, o encontro do pobre com os níveis mais elevados da educação nacional. Aí você tem realmente o conceito de nação forjado pela história. Bom, o Lula já te jogou no caldeirão, né? Já jogou para variar, né? Já jogou no ventilador. Mas, enfim, se você aceitar e for pré-candidato e candidato à presidência em 2022, o ano que vem, eu acho que você tem um saldo muito interessante, porque você começa de última hora e do nada e chega de 55 a 45 no segundo turno, com facada, com fuga de debate, com um monte de coisa, com a guerrilha jurídica contra o Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que nem eu acreditava que aquela altura do campeonato pudesse ser 55 a 45. Eu imaginava logo 65 a 35, 70 a 30. Eu acho que esse saldo que ficou, eu acho que é muito interessante para você. Edmund, eu acho que a situação está mudando. Primeiro, o Bolsonaro também era desconhecido da população e vendeu uma imagem que não está correspondendo ao governo. Em segundo, essa perseguição ao Lula, sobretudo, né? Eu não vou dizer que tudo é perseguição, porque não é. Né? Tem muito empresário corrupto no Brasil, teve diretores da Petrobras que se deixaram corromper pelo dinheiro desses empresários. Então, a vida é dura e você tem que combater a corrupção com muita tenacidade. Mas o que o Moro fez com o Lula, não é papel de um juiz, ficar forjando as coisas para fazer carreira política. Eu acho que isso também vai ficar esclarecido até o ano que vem. Já está muito escancarado pelas trocas de mensagem o que aconteceu. Acho que vai ficar mais claro para a sociedade. Eu também, talvez, tenha a oportunidade de me apresentar com mais tempo, né, se o Lula for candidato, se eu for candidato, ou se o companheiro do PT for candidato. Nós vamos ter mais tempo de trabalhar esses temas. A crise é muito severa, mas a gente tem um legado para o país e a gente demonstrou uma capacidade de superar crises passadas muito grande. Então, eu acho que nós vamos chegar com uma capacidade de resposta muito grande à situação atual. Recentemente, o presidente Bolsonaro foi inaugurar um trecho da ferrovia Norte-Sul, em Goiás. E no discurso dele lá, ele fala sobre PT e imprensa. Tem que abrir o discurso falando do PT e da imprensa, depois ele vai falar da inauguração, etc. Sobre o PT, ele disse, esse trecho está para inaugurar há 10 anos. Quer dizer, e ninguém fazia nada. Todo mundo sabe o que o PT fez no país, o que o PT significou para o país, e aí ele vai e ataca a imprensa também. Quer dizer, ele já está em campanha nitidamente, né? Edmo, é o pior nível de investimento da história do país, o que nós estamos vivendo. O governo federal nunca investiu tão pouco no país. O que ele está fazendo é a última milha, é a conclusão da última milha de algumas obras, das quais ele quer se apropriar para dizer que foi ele que fez. Outro dia ele estava dizendo que foi a transposição do São Francisco, foi ele que fez. A Norte-Sul começou no governo Sarney, e o PT foi a que mais entregou trilho assentado na história da Norte-Sul. Então, é natural que ele queira se apropriar, mas isso não vai
desmontar o fato de que é o pior nível de investimento público da nossa história de todos os tempos. Então, isso não vai colar, sobretudo porque as pessoas sabem de quem essas ideias essas ideias partiram. Então, não acho que isso vai... Isso aconteceu com a BR-163 também, ele asfaltou 5 quilômetros e disse que foi ele que fez a estrada. O Bolsonaro é uma figura difícil de lidar, não é uma figura simples, porque ele é muito despudorado, né, na maneira de proceder, mas eu acho muito difícil ele convencer de que ele está gerando emprego. Nós temos 30 milhões de brasileiros que ou estão procurando emprego ou desistiram, porque não há postos de trabalho. Quando no nosso tempo foi a menor taxa de desemprego da história, da série histórica do IBGE. Então, se comparar legado, acho que vai ser muito difícil por aí ele competir. E os ataques à imprensa é próprio dele, né? Não aceita crítica em hipótese nenhuma, não aceita contestação. Aliás, meus cumprimentos aos jornalistas desse país que estão aguentando o desaforo todo o santo dia e ainda assim mantendo o respeito às instituições. Nesse mesmo dia da inauguração da Ferrovia Norte, desse trecho da Ferrovia Norte-Sul, o jornal o Globo soltou uma matéria em que, pela primeira vez, nesses 2 anos e pouquinho do presidente Bolsonaro, pela primeira vez ele cai abaixo de 30% na aprovação do governo dele. É resultado? O povo está enxergando isso? Está vendo dessa maneira? Olha, Edmond, acho que nós estamos entrando num período muito difícil da vida nacional em que as famílias estão sofrendo muito. Esse mês de março seguramente vai ser o pior mês de muitos anos, porque nós não teremos auxílio emergencial, que ele cortou no final do ano passado, não teremos a vacina que ele não comprou em agosto do ano passado, quando os laboratórios estavam oferecendo para o Brasil a oportunidade de ser pioneiro na vacinação e imunização da população. Ele simplesmente desprezou as cartas convite que pessoalmente recebeu, não respondeu ao apelo dos laboratórios para adquirir as vacinas, tentou impedir, tenta impedir que os governadores comprem vacina, de maneira que agora nós estamos na casa de 2.000 mortos por dia, sem vacina, sem leito de UTI, sem auxílio emergencial. É essa a situação que o governo Bolsonaro levou o país. O que eu quero dizer é o seguinte: nós vamos ter que ter muita unidade nacional, muita solidariedade com a população mais sofrida, mas nós não podemos perder a esperança de que esse país tem jeito. Nós temos que conversar com a sociedade, obviamente fazer as denúncias ao governo, e não só o aspecto moral do governo. Você veja que o filho do Bolsonaro, que é senador, ao invés de trabalhar pelo país, está comprando mansão por 6 milhões de reais no Lago Sul de Brasília, impediu a quebra de sigilo bancário das suas contas pessoais para impedir que as investigações sobre a rachadinha e sobre o Queiroz prosperassem. Então nós estamos num momento muito delicado da vida nacional. Então não é desesperar a população, que já está numa situação muito delicada, mas dizer para a população: o governo não cumpriu suas obrigações, não providenciou vacina, não providenciou leito de UTI, não providenciou auxílio emergencial no momento em que o país mais precisa. Então nós vamos trabalhar no Congresso para que isso aconteça, fazer as denúncias, mas lutar para abreviar a crise que o próprio governo gerou. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Meu cabelo branqueou, mas eu fiquei mais moderno. Agora resolvo a vida pelo celular. Até o Detran virou Detran Digital. Muitos serviços você faz aí da sua casa no aplicativo do Poupa Tempo. E pensa que é só para quem manja de internet? Não! Por isso me convidaram para ajudar você em vídeos no canal do detrandigital.sp.gov.br, em que eu explico tudinho. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran, Governo de São Paulo. Estado de respeito. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor doutor Fernando Haddad. As pessoas não sabem, Fernando, você, além de professor, é advogado e quase virou dentista. Que história é essa, que você quase virou dentista no Canadá? Não, isso é minha esposa que é dentista. Ah, tá. Eu sou advogado, mestre em economia e doutor em filosofia. Eu vi alguma coisa. Eu falei, eu não sabia que ele estava querendo CDA, mas é sua esposa. Então tá bom. A minha esposa é odontopediatra e professora da Universidade de São Paulo também. Tá. Ô, Fernando, como professor, como um didata, o que está acontecendo no país? Porque hoje, recentemente, a CNN soltou um cronograma da Pfizer junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo federal, de proposta, de chamada para conversar, de previsão de primeiras entregas, de quantidade. O primeiro contato foi feito em agosto do ano passado. Exatamente. Havia possibilidade de começar a receber vacinas em dezembro. Portanto, já era para estar sendo vacinada uma parte da população em dezembro. O que aconteceu? Você que esteve lá no Ministério, em Brasília, mas não no da Saúde, na Educação. O que aconteceu no Ministério da Saúde? Claro, Mandetta, o outro lá que eu não lembro o nome dele, que parecia que estava dormindo, e esse general especialista em logística. O que aconteceu que fugiu da mão, não quiseram vacinar, não quiseram salvar, não entenderam o que estava acontecendo? Olha, eu acredito que o Bolsonaro ainda não saiba o que está acontecendo, porque ele continua insistindo em tratamentos que não existem, ineficazes, ele continua falando de cloroquina, agora ele está atrás de um spray nasal de origem israelense, ou seja, ele continua investindo naquilo que não tem eficácia e, de forma impressionante, combatendo aquilo que comprovadamente tem eficácia, que é o uso da máscara e o distanciamento social. Você, com a máscara, mantendo 1,5 metro de distância, você não se contamina, com uma máscara boa, adequada, né, que não passe o ar. E a vacina. E ele continua combatendo. Não sei se você lembra das declarações dele sobre os efeitos colaterais da vacina. Você vê que milhões de pessoas no mundo já tomaram a vacina, não aconteceu absolutamente nada, ao contrário. O número de óbitos no mundo está caindo drasticamente em função da vacinação. Não há efeitos colaterais comprovados, né? São pouquíssimos os casos em que há alguma... E o que mata é a falta de vacina. E você registra bem, desde agosto os laboratórios, e veja que é uma concessão dos laboratórios ao Brasil, pela importância do Brasil. São 200 países querendo comprar vacina. E só 5 ou 6 laboratórios produzindo. Quer dizer, o natural seria o país entrar em contato com os laboratórios e manifestar interesse. Não.
O Bolsonaro não só não fez isso, como não respondeu às cartas endereçadas ao Brasil pelos laboratórios. Então, é uma coisa que realmente não tem paralelo. Hoje, o mundo se preocupa com o Brasil e eu explico por quê. Porque se o Brasil continuar agindo dessa maneira, nós vamos ser uma espécie de covidário do mundo. Nós vamos produzir no Brasil novas cepas que podem fugir ao controle do mundo. Inclusive, existe a possibilidade das mutações que são comuns, né, no caso de vírus, das mutações desse vírus não serem combatidas pelas vacinas existentes. E aí você perderia o controle de novo da situação, quando a situação no mundo está controlada. Veja que o número de óbitos no Brasil, no mundo, está caindo 6% já. E o número de óbitos no Brasil está crescendo 11%. Nós estamos na contramão do mundo. Está caindo o óbito fora do Brasil e crescendo o óbito dentro do Brasil. O mundo inteiro hoje olha para o Brasil como um caso exemplar do que não deve ser feito em caso de pandemia. E o Bolsonaro é o ator principal dessa tragédia. Eu não vi nenhum jacaré ainda transformado aí de sapo em príncipe. Eu não vi ninguém tomar a Coronavac e virar jacaré até agora, mas, de repente... Isso significa que o governo do estado de São Paulo foi bastante ousado e atrevido no projeto com a Sinovac, porque senão nós não teríamos absolutamente nada de vacina até agora? Olha, eu faço aqui um registro da luta dos governadores. Os governadores... Você veja o caso do Dória aqui em São Paulo, veja o caso do Rui Costa na Bahia, que tenta a todo custo registrar na Anvisa a Sputnik, que está sendo aplicada com sucesso na Argentina, né? Os governadores estão sofrendo todas as consequências que um chefe de executivo pode sofrer pela sabotagem do próprio governo federal. Então, eles estão hoje consorciados. Você tem 19 governadores do país consorciados para fazer aquilo que o governo federal deveria estar liderando e não faz. Hoje, né, o Bolsonaro fala em mimimi das famílias que perderam, né, perdemos 260 mil brasileiros, e as estimativas mais otimistas dizem que o Brasil vai chegar, no mínimo, a 350 mil mortes. 350 mil mortes. E ele fala em mimimi, fala em parar de choradeira. Olha, nós não estaríamos vivendo o caos econômico que nós estamos vivendo se essas providências tivessem sido tomadas no tempo certo. Quais? A compra da vacina no tempo certo, o isolamento lá no tempo certo, o auxílio emergencial enquanto a população não estivesse imunizada. Ele fechou 9 mil leitos de UTI em 60 dias, o Bolsonaro. Nos últimos 60 dias, nós perdemos 9 mil leitos de UTI. As pessoas estão morrendo hoje por falta de leito. Você não tem oxigênio no país. Então, Edmo, é muito grave. E nós temos o Butantan em São Paulo e temos a Fiocruz, que inclusive é do governo federal. E essas duas entidades são entidades que não são de um partido, são nacionais, têm 100 anos, prestando excepcionais serviços para o país. Então, eu digo para você, Dória, Rui Costa, Flávio Dino, Camilo, são governadores que foram à luta e peitaram o governo federal na defesa da saúde da população. Tirando o Camilo dessa relação que você fez, o Rui Costa, o Flávio e o Dória foram peitar o governo do Supremo Tribunal Federal para poder receber o dinheiro para poder abrir novos leitos. E agora, peitando para receber vacinas e seringas e agulhas. Quando que nós imaginávamos que um governador tivesse que recorrer à justiça para cumprir a sua obrigação de imunizar a população? Isso é inimaginável. O pacto federativo foi rompido pelo governo federal. E isso é muito grave. Nós somos uma federação e a federação é cláusula pétrea da Constituição. Significa dizer que é um princípio constitucional que ninguém pode desafiar. E o Bolsonaro desafia os governadores e prefeitos a todo momento, querendo se livrar
de responsabilidades que são exclusivas dele, inclusive. Porque o Plano Nacional de Imunização, como o próprio nome diz, é federal. Ele é um plano nacional. Ele não pode ser feito isoladamente, porque senão você perde o controle, inclusive, dos registros de quem está imunizado e quem não está. Os acontecimentos na iniciativa privada e no setor público sempre são bastante diferentes os procedimentos, em qualquer sentido, né? A coisa funciona de maneiras separadas e diferentes. Se uma pessoa, um líder, fizesse o que o presidente está fazendo com a saúde na iniciativa privada, ele já não era mais CEO, ele não era presidente, ele não era absolutamente mais nada, ele já tinha sido destituído pelos acionistas ou por quem quer que seja. Por que essa qualificação e por que não se anda na política com uma coisa que pudesse confrontar e acelerar e diminuir esse número de mortes que está acontecendo? Olha, Edmundo, na verdade, as projeções eram muito ruins desde o início da pandemia. Mas eu me lembro muito bem de uma delas que dizia o seguinte: se o Brasil fizer tudo o que precisa ser feito, tudo que um governo precisa fazer, o Brasil deve perder 70 mil brasileiros. Ou seja, era grave, é muito virulenta essa praga, mas se tudo fosse bem conduzido, nós teríamos 70 mil óbitos, o que já seria um número exorbitante. Imagina, 70 mil pessoas. Como nós não fizemos nada direito, absolutamente nada direito, pelo contrário, nós batemos cabeça, né? O Bolsonaro bateu cabeça com o país o tempo todo. A projeção agora otimista é de 350 mil óbitos, 5 vezes mais. Essa multiplicação de mortes se deve à condução federal, não há dúvida disso, porque foi um enfrentamento ao país direto por parte do Bolsonaro. Por isso que as pessoas falam que os 280 mil mortos a mais que nós teremos é de responsabilidade do Bolsonaro. Você pegar países da Ásia que se conduziram muito bem, você teve um número mínimo de mortes. Eu não quero nem tomá-los como exemplo, que seria até uma covardia com o governo brasileiro. Mas se nós fizéssemos a lição de casa, nós não estaríamos nessa situação. Isso eu posso te assegurar. E eu repito, leito de UTI, auxílio emergencial e vacina era o mínimo da obrigação, o mínimo. E promoção da máscara e do distanciamento social. Não precisava mais do que isso para nós termos salvado milhares e milhares de brasileiros, dezenas, talvez centenas de milhares de brasileiros. E isso não foi feito. Agora, como você disse, em qualquer lugar do mundo, o Bolsonaro estaria em maus lençóis. Você viu o que aconteceu com o Trump. O Trump perdeu a eleição para o Biden, a eleição estava ganha. O Trump estava com a eleição ganha. Agiu como o Bolsonaro, foi punido nas urnas. Não houve impeachment lá, mas ele foi derrotado. E ainda assim, depois de derrotado, tentou criar quase uma insurreição no país. Algumas mortes, inclusive, dentro do Congresso, do Capitólio americano. Né? Para você ver o tipo de político que às vezes ameaça uma democracia tão robusta quanto a americana. Você imagina no Brasil, onde a democracia não é tão sólida quanto nos Estados Unidos. Então ele é uma ameaça real ao país. Fernando, chegamos ao final do programa, muito obrigado. Eu espero poder contar com você mais proximamente da eleição, para a gente poder fazer uma análise lá, que você deu um tostãozinho do seu tempo para a gente aqui no futuro. Um prazer. E também me coloco à sua disposição aqui na região de Ribeirão Preto, eventualmente numa visita ou alguma coisa, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado. Te agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos. Muito obrigado, gente. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.